Eu hoje estou chegando com mais um vídeo até você sobre um assunto muito importante. Sobre a bebida alcoólica. É pecado beber? Como é que o cristão se comporta com a bebida alcoólica? E a igreja? É outro capítulo, né? Mas está tudo junto aqui. Mas por que essa conversa? O seguinte eu estou pastor numa igreja luterana, da IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, numa região do Brasil onde o que predomina é a cultura da bebida. Eu sei, isso é todo o Brasil, isso é o ser humano. Mas existem lugares que são mais e existem lugares também que são menos. E aí, como é que a gente fica no meio disso? É normal? A igreja deve incentivar a bebida através de oferecimento da bebida em reuniões, em festas, em programações? Como é a nossa postura diante de tudo isso? Ou qual a melhor postura? Primeira coisa que eu vou dizer para você. Nós crentes, cristãos, discípulos de Jesus, nós temos uma orientação da palavra de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo explica em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é lícito, me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, me é permitido, mas eu não me deixarei levar por nenhuma dessas coisas. O apóstolo Paulo está falando da liberdade cristã. E a primeira coisa que a Igreja Evangélica Luterana ensina, e a IELB também, a Missuri também, dentro dos princípios da Palavra de Deus, das confissões luteranas, é que o cristão, ele vive dentro de um espaço espiritual chamado liberdade cristã. Em Cristo, Deus nos libertou de tudo, de todos os poderes principados, de todas as coisas ruins, do inferno, do diabo. Deus nos dá força para também vencermos em Cristo nosso desejo humano natural, pecaminoso e o próprio mundo, os nossos adversários que não creem em Deus. Então essa liberdade cristã é o princípio básico da Bíblia. E eu realmente sou livre. Paulo fala tudo, tudo é tudo. Não dá para você, não, tudo é só isso, tudo é tudo, tudo me é lícito, eu posso todas as coisas. Mas aí ele fala, nem todas as coisas são convenientes. Porque duas coisas, pode atrapalhar a vida da gente, pode atrapalhar a vida de pessoas ao redor da gente. Então essa regra áurea da palavra de Deus é muito importante. E aí ele coloca o autocontrole, o domínio. Eu não vou me deixar levar por nenhuma delas. Vou falar então primeiro olhando para mim. Eu tenho liberdade para tudo em Cristo. Não, é isso que a Bíblia está dizendo. Agora eu em Cristo Jesus tenho principalmente a liberdade para servir a Deus. Acho que esse é o ponto. A liberdade que Deus nos dá é para servir. Deus não dá liberdade para a gente para continuarmos entregando nossa vida, nossos corpos, como Paulo mesmo fala, as coisas, os rudimentos nos quais muitos daquela igreja lá viviam no passado e que talvez muitos hoje vivem também. Então eu tenho a liberdade para buscar em Cristo a vida, a promoção da vida e essa coisa bacana que é essa comunhão com Deus. E essa liberdade me leva de encontro ao meu irmão, ao meu semelhante. Então esse é o princípio básico, primeiro. Eu também devo considerar o meu irmão e o meu semelhante dentro desse princípio. Porque existem coisas que às vezes também que eu faço pode dificultar e atrapalhar a vida do outro. Então não é lícito, mas convém. Tem outra palavra também que nós colocamos. É por amor? Edifica. Então são as 3 regras básicas da nossa vida. E dentro desse universo, como é que se enquadra a questão da bebida alcoólica? Dentro da Bíblia, a bebida alcoólica não é o problema. Assim como a comida não é o problema. Aí as pessoas falam, pastor, é pecado o crente beber? É pecado nós oferecermos bebida na igreja para as pessoas? Como que a gente vai responder olhando biblicamente na palavra de Deus? Eu respondo, não, a bebida não é pecado, mas o uso da bebida pode ser pecaminoso, pode ser destrutivo. É isso que a Bíblia mostra para nós, e eu vou mostrar para você alguns desses versículos aqui, tá bom?
Vamos ver então alguns versículos bíblicos. Vamos pegar no Antigo e Novo Testamento. Números, capítulo 6, versículo 2, 3. Diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação, palavra que significa consagração ao Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Interessante que a gente fala do vinho, né? Mas aqui também fala do suco de uva. E também, inclusive, da uva passa. Acho que é por isso que muita gente não gosta das passas, né? Uva passa não. Mas é interessante que fala aqui que aquele que quer se consagrar ao Senhor, que vai se consagrar ao Senhor como nazireu, não deve, olha aqui, ó, ele vai precisar de se abster, não deve fazer uso da bebida. Por quê? Não, a bebida não é pecado, mas por que fazer uso? Pergunta interessante, né? A vida diária e o vinho. Isaías capítulo 5, versículo 11. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Interessante, né? Acorda de madrugada, já começa a beber, passa o dia bebendo. Tem pessoas que vivem o dia inteiro nos bares, nos botecos, nas choperias, o dia inteiro. Ali é o lugar da alegria da pessoa. E se esquentam com o vinho, que o vinho realmente esquenta, né? Esquenta bastante. E até a noite, ou seja, sempre bebendo, sempre bebendo. Não, eu posso. Tranquilo, isso é bom, isso me deixa alegre, é o argumento que todo mundo fala, mas Isaías, o profeta, fala: ai, cuidado, é perigoso. O vinho pode causar dor, pode causar transtorno, pode causar problema na nossa vida, então cuidado. Autodomínio, Provérbios capítulo 20, versículo 1. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Tá bom, tá falando o vinho é pecado? Não. Ele pode levar a certas circunstâncias e não é sábio, não é inteligente você deixar se levar pelo vinho. Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Interessante, né? A bebida alcoólica derruba, fica embriagado, cai pela rua fora, ou dentro de casa bebe e vai dormir, nem olha mais para a mulher, para os filhos. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, o nosso coração, ele nos levanta, ele nos anima, nos leva em direção às pessoas. Muito importante essa orientação de Paulo para todos os cristãos. Está falando, o vinho é pecado? Não, não. A comida é pecado, o vinho é pecado? Não, eu vou dizer por quê. Porque pecado não é que eu como ou bebo. Pecado é uma coisa que está na minha vida, é um estado de vida. Salmo 51:5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu já nasci nesse estado e eu estou nesse estado. E esse pecado é o que nos leva a usar todas as coisas de maneira devida ou indevida. E existem coisas que oferecem mais riscos e mais perigos para a nossa vida. É muito diferente você ter um gatinho de estimação na sua casa, pegar ele, acariciar, ele ficar com você o dia inteiro rodando no seu pé, do que você ter um tigre dentro de casa e você tentar fazer carinho nele ou cutucar ele com seu dedo. Vai! Você tem coragem? Eu não. Né? Então, o vinho, né, não é pecado. Não é pecado não. Mas, cuidado. Procure encher-se do Espírito Santo de Deus. Olha que bênção, olha que graça. E Deus deu o Espírito Santo para nós quando Jesus voltou. Ele mandou o Espírito. Esse Espírito Santo vem a nós na palavra de Deus.